No meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, existe uma região cercada por montanhas, areia e quilômetros de silêncio absoluto. Um lugar tão isolado que durante décadas simplesmente não aparecia em mapas oficiais e cujo nome sequer podia ser pronunciado por autoridades do governo. Esse lugar ficou conhecido como Área 51. Por muito tempo, qualquer pergunta sobre ele era respondida com silêncio, negação ou mudanças rápidas de assunto. Mas o que tornava esse pedaço aparentemente vazio do deserto tão importante a ponto de ser escondido por tantos anos? E por que até hoje ninguém pode entrar lá? A história da Área 51 começa durante um dos períodos mais tensos da história moderna, a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética disputavam silenciosamente o controle tecnológico e militar do planeta. Naquela época, a necessidade de desenvolver aeronaves capazes de voar mais alto, mais rápido e sem serem detectadas pelos radares inimigos era considerada uma questão de sobrevivência nacional. Foi justamente nesse contexto que surgiu a ideia de construir uma base completamente isolada no meio do deserto, longe de cidades, longe de curiosos e principalmente longe dos olhos do mundo. Assim nasceu a Área 51, um local criado para testar tecnologias que simplesmente não poderiam ser vistas por ninguém fora do governo americano. Durante os primeiros anos de funcionamento da base, os testes realizados ali eram tão secretos que até mesmo pilotos experientes recebiam instruções incompletas antes de participar das operações. Foi nesse cenário que começaram os testes do avião espião U-2, uma aeronave capaz de voar a altitudes tão elevadas que praticamente nenhum radar da época conseguia detectá-la. O problema é que esses voos aconteciam em uma altura nunca antes vista por aviões convencionais, e quando civis observavam objetos brilhantes cruzando o céu em silêncio absoluto, começaram a surgir relatos de algo que ninguém conseguia explicar. Foi nesse momento que nasceu uma das associações mais duradouras da história moderna, a ligação entre a Área 51 e os objetos voadores não identificados. Mas a história ficaria ainda mais misteriosa alguns anos antes disso, quando em 1947 ocorreu o famoso incidente de Roswell, no estado do Novo México. Naquela ocasião, autoridades militares anunciaram que haviam recuperado destroços de um objeto desconhecido que caiu no deserto, apenas para voltar atrás pouco tempo depois dizendo que se tratava de um simples balão meteorológico. Essa mudança repentina de versão alimentou suspeitas que nunca desapareceram completamente e, com o passar dos anos, muitas pessoas começaram a acreditar que os destroços recuperados em Roswell teriam sido levados justamente para dentro da Área 51, onde estariam sendo estudados longe dos olhos do público. Durante décadas, o governo dos Estados Unidos continuou negando oficialmente a existência da Área 51, o que apenas aumentava ainda mais a curiosidade em torno do local. Quanto mais silêncio havia, mais teorias surgiam. Algumas diziam que cientistas trabalhavam ali em contato direto com seres extraterrestres, enquanto outras afirmavam que a base guardava tecnologias capazes de mudar completamente o equilíbrio militar do planeta. No meio dessas histórias apareceu um homem chamado Bob Lazar, que afirmou ter trabalhado dentro da base em um setor secreto conhecido como S4, onde teria participado de experimentos envolvendo engenharia reversa de naves alienígenas. Segundo ele, os cientistas estariam tentando compreender como funcionavam motores capazes de manipular a gravidade, algo que até hoje permanece muito além das capacidades conhecidas da tecnologia humana. As declarações de Bob Lazar dividiram opiniões imediatamente. Para alguns, ele era a primeira pessoa a revelar o que realmente acontecia dentro da Área 51. Para outros, tratava-se apenas de uma história inventada sem provas concretas. Mesmo assim, suas entrevistas ajudaram a transformar a base em um dos maiores mistérios da cultura contemporânea, atraindo curiosos do mundo inteiro até as estradas próximas da região proibida. Muitos viajavam centenas de quilômetros apenas para observar as placas de aviso espalhadas ao redor do deserto, placas que alertavam que qualquer tentativa de ultrapassar os limites poderia resultar em prisão imediata ou até uso de força letal. Durante muito tempo, parecia que o governo americano continuaria negando a existência da base indefinidamente, mas isso mudou em 2013,
quando a CIA divulgou documentos históricos confirmando oficialmente aquilo que durante décadas havia sido tratado apenas como teoria. A Área 51 realmente existia, mas segundo os documentos liberados, sua função principal era servir como centro de testes para aeronaves secretas desenvolvidas durante a Guerra Fria. Entre essas aeronaves estavam modelos extremamente avançados para a época, capazes de atingir velocidades e altitudes que pareciam impossíveis poucos anos antes. Mesmo com essa confirmação oficial, muitas perguntas continuaram sem resposta. Se a base era apenas um centro de testes militares, por que o nível de segurança ao redor dela continuava sendo tão alto? Até hoje, a região permanece protegida por sensores enterrados no solo, câmeras escondidas nas montanhas e equipes de segurança que patrulham constantemente os limites do território. A área aérea acima da base também é considerada uma das mais restritas do planeta, e qualquer aeronave que tente se aproximar sem autorização pode ser interceptada imediatamente. Outro detalhe que torna a Área 51 ainda mais intrigante é o fato de que, apesar de sua existência ter sido confirmada oficialmente, praticamente nenhuma imagem do interior da base foi divulgada ao público. Isso significa que, mesmo depois de décadas de curiosidade mundial, quase ninguém fora do governo sabe exatamente o que acontece dentro daqueles hangares escondidos no deserto. Algumas teorias dizem que novos modelos de aeronaves invisíveis ao radar continuam sendo testados ali, enquanto outras sugerem que tecnologias experimentais muito mais avançadas ainda permanecem fora do alcance do conhecimento público. Talvez seja justamente essa mistura de silêncio oficial, relatos misteriosos e tecnologia secreta que transformou a Área 51 em um dos lugares mais fascinantes do planeta. Afinal, em um mundo onde quase tudo pode ser fotografado por satélites e compartilhado em segundos pela internet, ainda existe um ponto no mapa cercado por perguntas sem resposta.